Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar um pouquinho sobre a sucessão ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Apenas lembrando, quem acompanha o Petit Jornal há um pouco mais de tempo, lembra que durante os últimos 7 anos, o diretor-geral foi o brasileiro Roberto Azevedo, aliás, diplomata de carreira, que deixou o cargo cerca de 1 ano antes do fim do seu mandato, por acreditar que a organização precisava de novos ares, de uma nova liderança, dados os desafios enfrentados por ela ao longo dos últimos anos, sobretudo com uma guerra comercial entre as duas grandes potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. Desde que o diplomata baiano deixou a organização no final de agosto de 2020, a organização se encontra num processo de seleção de um novo secretário-geral, sempre seguindo a sua tradição, que é a busca pelo consenso, de modo que originalmente diversos nomes são apresentados e vão sendo eliminados aos poucos, sem que haja, portanto, um processo efetivamente de eleição que pudesse levar a um embate entre os países mais relevantes da Organização Mundial do Comércio. E o que nós tivemos como novidade foi que a última rodada diminuiu de 5 para 2 os candidatos ao cargo de diretor-geral, e nós já tivemos um elemento absolutamente inédito. Já temos a garantia de que o próximo diretor-geral não será um diretor-geral, e sim uma diretora-geral. Afinal de contas, passaram para a última rodada 2 mulheres. A ministra do Comércio da Coreia do Sul, Yoo Myung-ri, e a ministra das Finanças da Nigéria, Ngozi Okonjo-Iweala, que recebe o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. Com isso, acaba sendo vista como a favorita a vencer o processo seletivo pela vaga de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, processo esse que deve se encerrar no início de novembro. Houve quem respirasse aliviado nos bastidores da organização pelo fato de que nós tivemos a eliminação de uma outra mulher que estava entre os 5 candidatos dessa penúltima rodada, que era a queniana Amina Mohamed. E o motivo da apreensão era o fato de que a queniana era apoiada pela China. A grande preocupação de muitos diplomatas da organização era a possibilidade de, no final, termos uma candidata apoiada pelos Estados Unidos e uma candidata apoiada pela China, o que poderia levar a um impasse no qual nenhuma das duas grandes potências econômicas aceitasse o nome indicado pelo outro, o nome apoiado pelo outro país. Nessa fase da seleção, cada país vota em 2 nomes para ver quem é aquele que tem a maior aceitação entre o maior número de países. O Brasil deu 1 voto para a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que foi de fato para a fase final, e deu o outro voto para um dos 5 candidatos que não avançou, que era o saudita Mohammed Mazyad Al-Tuwaijri, com direito, aliás, a uma ligação do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman diretamente para o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que os dois já tiveram um bom contato em anos anteriores, nos últimos meses também, inclusive com o saudita se prontificando a ajudar a ampliar os investimentos na economia brasileira. Independente de quem seja escolhida nas próximas semanas para assumir o cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, os desafios serão enormes. A organização vive uma fase de descrédito em que as duas grandes potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China, vêm travando uma disputa fora da Organização Mundial do Comércio. Em parte porque os Estados Unidos alegam que a China tem vantagens indevidas. Apesar de ser a 2ª maior economia do mundo, segue recebendo vantagens por ser um estado periférico. Ao que a China responde dizendo que, muito embora a sua economia seja de fato gigantesca, a sua população também é muito grande, o que acaba fazendo com que a renda per capita seja, no fim das contas, uma renda de país periférico. De todo modo,
Os Estados Unidos vêm bloqueando a aprovação de novos juízes para o sistema de solução de controvérsias da OMC, o que acaba tirando da organização uma das suas principais funções, que é solucionar disputas comerciais entre seus membros. A tarefa, no fim das contas, é fazer com que a Organização Mundial do Comércio, nos seus 25 anos, recobre um pouco da sua relevância em meio aos principais temas do comércio e da economia mundiais. Se esse e outros temas do Petit Jornal te interessam, eu te convido a se tornar um apoiador do nosso projeto, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br, o link está na descrição desse episódio, e acessando a aba Apoie o Petit. Por lá, você pode deixar a contribuição para nos ajudar a manter esse nosso projeto cotidianamente. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.